professor! Aqui quem fala é a Karina Lúcio e eu estou aqui para apresentar a quarta atividade em vídeo avaliativa desse semestre. Então, nessa atividade, foi pedido para explicar as diferenças dos ácidos e das bases, sendo elas fortes e fracas. Vou começar falando um pouco sobre os ácidos. O ácido forte, ele é aquele que tem uma quantidade igual ou acima de 50% de suas moléculas ionizadas pelo meio aquoso. Já o fraco, a ionização não ultrapassa a porcentagem de 5% de moléculas. Então, a facilidade com que os ácidos eles se ionizam é que determina a força ácida. E um exemplo de ácido fraco que eu dei foi o ácido carbônico, H2CO3, que ele se ioniza segundo a equação que eu coloquei aí. E os produtos da reação, que são gás carbônico e água, O H2CO3 ele é classificado como um ácido fraco porque o grau de ionização dele é menor ou igual que 5%. Já um ácido forte que eu dei de exemplo aí foi o ácido clorídrico, que ele se ioniza segundo a equação que eu coloquei aí. E o grau de ionização dele é igual ou acima de 50%. Agora falando sobre as bases. A base forte, ela é aquela que sofre dissociação, ou seja, liberação de cátions e ânion facilmente. Já a base fraca, ela é aquela que dificilmente sofre uma dissociação. E aí, um exemplo de base forte, eu coloquei o hidróxido de sódio, eu coloquei a equação de dissociação dele aí. E o grau dele de dissociação é igual a 95%, ou seja, ele é uma base muito forte. Já um exemplo de base fraca foi o hidróxido de amônio, que o grau de dissociação dele é de 1,5%, então é uma base bem fraca. Agora vamos falar sobre a solução tampão, A solução tampão, ela tem como uma principal característica dela, que o fato do seu pH ele se manter ali praticamente inalterado. Então, mesmo com um acréscimo de uma certa quantidade de ácido ou uma base forte, o pH ele vai se manter ali praticamente inalterado. E uma forma de determinar o pH e o pOH de uma solução tampão é usar a equação desse cara aí que tá o nome, porque eu não vou nem tentar falar o nome dele, que eu sempre falo tudo errado. Mas a equação que ele traz para a gente calcular o pH e o pOH é que pH é igual ao pKa. O que é o pKa? O pKa é o menos log do Ka, que é uma constante de equilíbrio de ácido, mais, então é o menos log do Ka, que é dessa constante de equilíbrio, mais log da concentração de sal sobre a concentração do ácido. E se a solução for formada por uma base fraca e um sal do mesmo cátion que a base, e a gente quiser calcular o pOH, ele é feito por meio da equação que é pOH igual ao pKb. O Kb, ele é a constante de equilíbrio básica, das bases. Ele é calculado igual ao pKa, menos log de Kb, mais o log da concentração de sal sobre a concentração da base. O Ka, ele também pode ajudar a gente a definir a força do ácido, Quanto maior o Ka, mais fraco é o ácido, quanto menor o Ka, mais forte o ácido. Já o Kb da base, quanto maior o Kb, mais forte a base, quanto menor o Kb, mais fraca a base. Agora as duas perguntinhas, O que acontece com o pH da água destilada mantida a 25 graus Celsius, na qual foi adicionada uma pequena quantidade de ácido forte? O pH da água destilada é 7, E se a gente acrescentar sobre ela uma pequena quantidade de ácido forte, vai fazer com que o pH ele caia um pouco, mas assim, muito pouquinho mesmo, uma questão de alguns décimos, dependendo da quantidade do ácido forte que for acrescentado. Já nessa solução aquosa contendo tampão, a gente já sabe que a solução, quando ela é tamponada, ela vai cair o pH de uma forma bem quase que irrelevante, Ela vai ter uma alteração no pH quase que irrelevante, então a queda
desse pH, né, que vai se tornar um pouquinho mais ácido com o ácido forte, vai ser bem baixa, bem pequena. E por que que o pH de equivalência de uma titulação ácido fraco por ácido forte é diferente de 7 a 25 graus Celsius? E qual o pH esperado para uma titulação de base fraca e ácido forte? Então, nessas titulações, né, pelo enunciado, a gente já vê que não ocorre um pH em 7, e o pH do ponto estequiométrico ele vai depender das propriedades do sal formado. Então, quando o titulante for uma base forte e o analito um ácido fraco, o pH no ponto estequiométrico vai ser menor que 7. E no outro caso, né, que é uma base fraca para um ácido forte, o pH vai ser maior que 7. Então, foi essa a explicação da prova de hoje. Espero que eu tenha explicado corretamente e até a próxima!